Todo mundo sabe falar de negócios, mas quando o problema aparece de verdade, quem que resolve? E é isso que a gente vai descobrir hoje. 5 casos, uma metodologia, 5 pessoas e 0 espaço para enrolação. Começa agora o Shark Beauty. Beleza? Então aqui é o caso da Clínica Aurora. 2 sócias, 2 unidades, faturamento de 110 mil. A sensação de quanto mais cresce, mais aperta. Acabaram de expandir e agora correm atrás do próprio rabo. Qual que é a questão? Elas estão fazendo 110 de faturamento, tem 2 unidades, 9 pessoas na equipe, tem 6 anos de empresa ao total, né, de experiência. Está investindo 14 mil em tráfego pago e pela reforma, pela expansão da nova unidade, ela está com uma parcela de 18 mil no mês. E aí, agora a gente quer ver como que o Douglas resolveu esse caso. Pode vir aqui. Boa tarde aos Sharks. Como a Nayara falou, o meu caso é da Clínica Aurora, vim fazer uma consultoria para ela. Ela possui 2 unidades, uma recém-inaugurada há 8 meses e um faturamento mensal de 110 mil. Tem uma equipe de 9 pessoas, já está há 6 anos no mercado e o primeiro erro, realizaram uma expansão sem planejamento e adquiriram uma parcela de 18 mil reais. Que equivale a quase 20% do faturamento mensal dessa clínica, né? A unidade 1, que tem 6 anos, ela tem um faturamento mensal de 70 mil e a unidade 2 está contribuindo com 40 mil mensais. Não sei se a Nayara falou, são 2 sócias, elas já têm uma marca consolidada no mercado, tem vários serviços na área de estética e agora eu vou detalhar um pouco dos números, que seria o primeiro lugar que eu vou atacar, né? Eles, entre os custos fixos, variáveis e Prolabore, eles têm um custo mensal de 124 mil reais. Eles estão num prejuízo de 14 mil mensais, entrando no cheque especial, pegando empréstimo. Não fala detalhes, mas não vai sobreviver se não pegar empréstimo. Ou não vai pagar funcionário, não vai pagar fornecedor, vai atrasar e não vai conseguir prestar os serviços. Tá, e aí eu quero saber como que você vai... Você falou que a empresa está no vermelho, né? A primeira pergunta é, qual que é a primeira estratégia para tirar essa empresa do vermelho? Primeira coisa, eu iria procurar o banco e refinanciar a minha dívida de 18 mil reais. Eu tenho a expectativa de reduzir a dívida de 18 para 12. A primeira coisa é essa. E a segunda é reduzir o Prolabore das donas, que está em 12 mil reais. Reduziria para 8. 12 cada uma ou 12 cada uma. Então eu acredito que foi para adquirir material e fazer manutenção, construção da clínica. Tá, bacana. Mas da onde que saiu a palavra empréstimo? A renegociação, né? Que você falou que Isso. A primeira coisa que você atacaria seria o renegociar. E se não for um empréstimo? Do jeito que está disposto, que me forneceram os dados, tudo me leva a crer que é isso. Porque eles têm que pagar 18 mil para alguém. Então eu acredito que seja um empréstimo. Tá, Um financiamento. Perfeito. E se não for? Como que vai ser a solução? Não pensei nesse problema, pois os dados que me foram dados foram esses. E eu tenho praticamente certeza que é um financiamento isso. Procuraria o gerente do banco para renegociar a dívida e colocaria em garantia a clínica, bens próprios, algo do tipo. E Então, para recalcular o prazo, aumentar o prazo de pagamento. Bacana. Então a primeira coisa que você faria seria renegociar, depois você diminuiria o Prolabore. E se ela falasse para você que não tem como diminuir? A consultoria que eu vou dar é a garantia para alcançar o sucesso. As 2 primeiras soluções seriam essas. Tem mais ainda. Tá, mas aí no primeiro mês você falaria para ela, vamos diminuir, né? Como que seria? Porque ela tem um CPF ali, ela tem um custo mensal que às vezes ela tá contando com aquele valor que ela já tá acostumada.
Então, qual que seria a estratégia para resolver isso? Reorganizar os gastos pessoais dela, cortar o que não é necessário, viver no básico até conseguir reorganizar a vida e poder aumentar o próprio salário. Tá. Então, recapitulando, a primeira estratégia que ele faria seria renegociar no banco. Segunda estratégia que ele faria seria diminuir o prolabore das donas para quanto? 8 mil mensais de cada. 8 mil. Então, ela sairia de 12 mil para 8. Perfeito. Continua trazendo o caso para nós? O próximo pilar que eu atacaria seria o tráfego e o comercial. Hoje, eles têm um investimento de 14 mil mensais em tráfego, que está dividido em 3 campanhas. Uma é institucional, outra de promoção e outra de combo. A institucional eu cortaria, que equivale a R$2 mil. Mais R$2 mil que retiro dos custos. Os outros 10 mil que ficou para divulgação da empresa, eu faria simplesmente um corredor polonês no primeiro momento, para atrair clientes novos e conscientizar e reter os que já tem na clínica, né? Estão chegando 750 leads. Desses 750, aí tem alguns detalhamentos, mas o que fecha são simplesmente 42. Tá mais ou menos 6% só de conversão. Tá muito ruim. Aqui fala dos leads frios. E eles não têm uma estratégia clara de retenção, de follow-up, de campanhas de indicação. O segundo momento do comercial que eu atacaria seria isso. Uma campanha firme de indicação interna, uma reativação dos leads antigos da base. Quantos leads tem na base? Fala? Não falo, não tem detalhes. Só os leads frios, que é 750 que está chegando por mês com 6% de 6. O problema é colocar mais lead sem melhorar nesse ponto, né? Conversão de 6% é muito isso. Claro, né? Aí tem também um treinamento para o time comercial para fazer todo esse desenvolvimento e essa retenção ali, o agendamento, fazer os olhos do cliente brilhar ali durante o atendimento, né? No atendimento comercial. Tá, então você continuaria com o tráfego pago, sim, mesmo sem o comercial ainda estar ajustado? Estaria treinando em paralelo. Tá. E continuaria com o mesmo valor? Não, eu diminuí 2 mil. Eu tirei 2 mil da campanha. Da campanha inicial. 2 mil? 2 mil. Eu acho que... Mas ele remanejaria, ele tiraria 2 mil, só que ele não faria a institucional e faria o corredor polonês, para atrair e conscientizar. Mas você tiraria só 2 mil dessa verba. Continuaria com o investimento de 14 mil. Só para arredondar os... 12 mil? De 14 vai para 12. Só com essas contas que eu fiz aí do empréstimo, redução de salário e o tráfego, já gera 2 mil de lucro para gerar caixa. Aí já 2 mil de lucro gerando caixa. Perfeito. Que a próxima é sobre a gestão e sociedade. As duas sócias, elas não têm papel claro. Elas estão totalmente perdidas, não têm função definida. Uma fala uma coisa para um colaborador, a outra fala outra. Então eu já dividiria entre uma com comercial e marketing e a outra ficaria com RH e gestão financeira da clínica no presencial mesmo ali. E a única que passaria as demandas da clínica pessoalmente seria que está com a parte de gestão de pessoas ali. E outra coisa também que era da parte do marketing, a bio do Instagram delas está totalmente bagunçada, não tem clareza na promessa, apesar delas ter mais de 30 mil seguidores, o feed não traz qual serviço é o foco da clínica no momento. Então eu começaria com a campanha interna que eu falei, iria ver as primeiras semanas como andaria, planejaria um lançamento meteórico para uma geração de caixa mais rápido, para depois recalcular e ver como redividir este orçamento novamente. A bio tá na tela aí agora, facilita pro pessoal a bagunça que tá.
não tem promessa clara. Os destaques, eu colocaria todos os serviços que a clínica tem a oferecer e no feed colocaria basicamente uma linha editorial com um serviço específico focado no período ali. Bacana. Você falou do lançamento meteórico, né? E aí eu queria entender um negócio. Quanto que você destinaria dessa verba no tráfego pago? Ou seria só com os leads que já estão no WhatsApp? Como que seria isso? O lançamento meteórico seria com a base e eu incluiria junto a campanha de conscientização para chamar também no tráfego. Não, o lead que já está um pouco mais quente. Não é o frio que eu estou atraindo. Tá, mas você vai acompanhando com vocês? Eu iria misturar essas estratégias junto, né? Porque eu vou fazer a campanha de atração, conscientização no corredor polonês. Mas na fase de conscientização, eu iria chamar para essa campanha também, colocar alguns criativos misturados para atrair junto com a base e levar para um grupo VIP para fazer. Ok. E deixa eu te perguntar, se a gente colocou isso no tráfego, a gente está voltando para uma questão que é, vou fazer uma nova campanha para o tráfego. Quanto que a gente vai? Eu só redividiria a verba, eu não aumentaria a verba que está destinada, que é 12 mil que eu propus, não. Vai fazer 12K no tráfego pago. A única coisa que me chama a atenção é quantos criativos estão testando no mês para essa verba de 14K? Aqui não tem detalhes, não fala, mas eu iria no mínimo, pensando baixo, uns 30 criativos. 30 criativos. No mínimo. Criativo no que terror? O de atração eu faria muito antes e depois, coisas que geram desejo. E o de na parte de conscientização e captura, eu tiraria dúvidas, eu geraria mais desejo, porque eu acredito que sempre que você gera desejo, independente do lead ser frio, morno, quente, é válido. Então eu acredito que compensa você colocar mais, sempre ter desejo nos criativos. Deixa eu entender uma coisa. O que você sugeriria para essa oferta do lançamento do mercado? Combos. Quais serviços? Os novos? Na verdade, só 3 atendentes. 3 atendentes, 2 clínicas. Isso. Bate? Não bate. Você Como ajustaria eu isso mencionei ou no não? início, a expansão não foi planejada. Se eu tivesse mais dados, eu poderia sugerir cortar empregados ou fechar a clínica. Só que eu não tenho dados suficientes para tomar essa decisão. Deixa eu entender. Essa oferta que você faria para qual empresa? As duas? Captura Fibasa? Como seria isso? O foco? Teria algum foco? Eu não teria foco? Seria para as duas clínicas ao mesmo tempo? Para as duas ao mesmo tempo. Porque, como é uma campanha inicialmente interna com a base, a clínica já tem 6 anos, você tem uma base muito quente ali. E para a clínica nova, que eu acredito que é em outra localidade, você atrair o pessoal da região. Então tem que trazer público frio para isso. E como que tá a comissão dessas colaboradoras? Não detalha os valores de comissão. Fala Mas só... fala o quanto que ela pagou. Isso. Fala para as 3 esteticistas, tá pagando 12 mil reais no total, entre o salário fixo mais comissão. Então elas são CLT, Isso. né? Tem o custo que é interno também, que não é só o da folha. E aí ela paga uma comissão. Essa comissão ela tá pagando de forma correta, né? Quando a gente declara isso, ou ela tá pagando internamente sem. No DRE não tem detalhes disso. Você faria alguma coisa em relação a isso ou não? Eu teria que avaliar no detalhe, ter mais informação para tomar essa decisão. Qual dado você acha que você não tem? Te ajudar? O valor de comissão por procedimento, por pessoa, principal também. Mas na conta que eu fiz, inicialmente eu não precisaria atacar. Com a reengenharia financeira que eu fiz inicialmente, já resolveria o problema dos custos. E como está a questão do controle de estoque? Não tem detalhes. Certeza?
Não tem nada falando que não tem controle ou algo do tipo? No início que eu falei aqui, falei que com o financiamento eles estavam faturando menos do que os custos, estavam atrasando fornecedores. Bacana. Então, a jogada seria diminuir primeiro o Prolabore e não olhar para, às vezes, um produto parado ali na prateleira ou algo do tipo, que às vezes ela está tendo um desperdício maior que uma coisa que ela dá para cortar nos custos operacionais. Isso, porque eu acredito que o principal é esse. Depois, ajustando a casa como eu sugeri, eu partiria para outros detalhes. Bacana. Então, recapitulando, vamos por ordem. Vamos recapitular comigo. Primeiro, renegociação. Segundo, faria a questão do tráfego pago, onde você diminuiria 2 mil da verba e jogaria para corredor polonês, para conscientizar e atrair, mas não teria uma campanha direta. Então, investiria 12 mil num corredor polonês. Perfeito. Aí você falou que faria um lançamento meteórico com a base. Tá. No lançamento meteórico, você não especificou, você falou que venderia combos, pacotes, mas não especificou quais serviços, já que são 9 serviços, correto? Você não daria prioridade para aumentar esse ticket médio antes, ao invés de colocar combos avulsos? Não, a princípio não, pois eu não tenho dados suficientes para tomar essa decisão. Mas você tem dados de procedimentos que mais trazem retorno para a empresa, correto? Qual que são os procedimentos? Não tem detalhes por procedimentos, não. Essa empresa faz quais serviços? Faz serviços estéticos, tem... Peraí. Tá pequeno aqui. Da HIFU, criólipo, laser, botox, preenchimento, faciais. Então é uma empresa de harmonização facial. Então ela vai fazer botox, preenchimento, então são serviços de tickets maiores. Isso. Perfeito? Ok. Aí deixa eu entender uma coisa. Você falou que faria, então, a renegociação, depois diminuiria 2 mil do tráfego pago, não faria campanha direto, faria a questão do corredor polonês e iria para meteórico, orgânico, né, na base mesmo. Perfeito. Como que você organizaria esse feed? O que você acha que falta? Uma promessa clara, uma foto de alguém para ser o rosto da marca. Os destaques eu colocaria os procedimentos, que ali eu não consegui enxergar detalhadamente o que tá falando o que ali, né? Mas colocaria destaques por serviço e no feed principal focaria em um serviço específico que me traria mais rentabilidade, uma margem maior, que é o que eu também trabalharia na campanha do Meteórico como principal serviço para atrair mais clientes. Só que eu não tenho detalhes por serviço, nem margem de contribuição por serviço para tomar essa decisão agora. Bacana. A gente sabe que é da área da harmonização, correto? Então a gente tem uma base de quais serviços fazem. Uma base, pelo menos um botox, um preenchimento, a gente sabe que tem ali. Ok, aí eu quero entender o seguinte, você falou, eu ajustaria a promessa, eu melhoraria a questão ali da foto para trazer uma pessoa. Mas isso me traz uma preocupação. Por quê? Porque é uma marca. Ela não é uma expert. As donas não são experts. O foco delas não é potencializar uma pessoa. É a segunda unidade. Então, quando eu trago uma pessoa, né, para a marca, eu estou potencializando o expert. Uma marca, de fato. Exato. Então, por que você iria contra, né? Você iria mais para essa pegada de trazer esse rosto, ao invés de manter essa construção de marca a longo prazo? Mas é uma frase dita, pessoas compram de pessoas. Então, eu humanizaria essa marca. Perfeito. Exato, bacana. Quando a gente fala de humanização, não necessariamente eu preciso colocar uma foto na marca.
Exemplo, eu tenho a Bianca Andrade e eu tenho a Boca Rosa. A Boca Rosa, ela é uma marca institucional. Quando eu falo de marca institucional, eu estou falando de uma empresa que não necessariamente precisa ter apenas um rosto. Então, eu consigo sim trazer humanização de outras formas. Por exemplo, hoje eu tenho influencers que podem trazer esse conteúdo como collab, colaboradores trazendo essa questão da rotina, dia a dia. Então, a gente consegue trazer humanização sem necessariamente eu focar em apenas um rosto, tá? Eu acho Extremamente alto. extremamente alto. Eu acho que fica um pouco nas zonas de conforto. Já tava gastando? Continua gastando, só entra coisa. Exato. Nosso perfil, o máximo que a gente chegou a gastar no mês foi 7 mil. Tipo, são 12 mil para um Instagram sai extremamente desorganizado. Sendo que o tráfego pago ele é uma sementinha, ele tem que encontrar uma terra fértil. Se ele encontrar uma terra fértil, vai gerar mais frutos. Nesse caso, a gente não tem uma terra fértil. Então, esse daqui, se a gente tira esse corredor polonês, reduz esse investimento do corredor polonês e, por exemplo, coloca no Instagram, alguém para cuidar do Instagram. Nos custos já tem social media. Então, ou trocar a social media, pegar uma melhor, mais cara, e aí fica no 0 a 0, a questão do investimento não muda, seria pegar de 6 mil reais de corredor polonês, provavelmente teria mais resultado do que os 12 mil do jeito que tá. Desse jeito aqui, então, também já estaria outra coisa. Se tem uma social media e a gente tá entregando esse resultado, esse social media tem que ser... Bom, assim, o que eu vejo, tá? Não tem como fazer um tráfego pago sem o time comercial ainda estar organizado. Então, eles não têm... Tá chegando 700 pessoas no mês, tá convertendo 6. Resumindo, eu tô 6%. Então, resumindo, eu tô rasgando dinheiro que eu tô investindo, que não é um investimento baixo, é um investimento alto. E aí que tá, sem preparo, tanto no perfil para jogar um corredor polonês, já que o intuito de um corredor polonês é atrair e conscientizar, como que eu vou atrair se o meu perfil ele tá desqualificado? Aí eu vou atrair um público totalmente ruim pro meu comercial. Então, quando eu olho para lucro, para mim é muito mais vantajoso. Tudo bem, o próximo mês a gente cair para 50 mil de faturamento sem problema nenhum, mas eu organizar a casa e não fechar no vermelho. Porque ela tá investindo 14 mil num tráfego pago, 14 mil sem estrutura nenhuma. E mais uma social media que tá totalmente errado. Isto é, no primeiro mês é muito tomar essas decisões mais importantes. Ou seja, se talvez a gente renegociar isso para 6 mil, a gente tem decisões que vão ser até difíceis, provavelmente, a gente consegue ter decisões que vão custar esses 6 mil muito mais fácil. Então, na hierarquia de, beleza, eu posso mexer no tráfego, eu vou investir no corredor polonês, eu vou ter esse investimento. Tem mais coisas um pouco mais importantes para a gente mudar aqui. Por exemplo, eu prefiro tirar 6 esse corredor polonês, deixar 6 e colocar, por exemplo, 6 mil no treinamento de vendas. E faria com que eu quero fazer um lançamento. Eu não vou ter que ir atrás desses 20 que vai vir um lançamento, eu não vou ter que ir atrás de vender. Mas agora não tem nem como fazer um lançamento nesse perfil, entendeu? Não tem como. Porque o lead ele não está preparado. Quando eu falo de marketing, eu estou falando de educação e atração, né? Eu estou falando de gerar demanda. Só que não adianta eu colocar 500 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas num grupo e eu fazer um pitch ali e a pessoa não está pronta para pagar. Porque não é sobre quantidade, mas é sobre eu ter leads qualificados para conversão. E é isso que eu vou olhar. Então, nessa primeira fase, eu acho que tem outras estratégias mais inteligentes para a gente trabalhar para resolver, tá? Eu achei interessante a sua sacar de diminuir e alongar a DIB, diminuir o Prolabore. Bem a prazo, né? Você precisa ganhar tempo. Talvez eu também pensaria em alguma coisa em redução um pouco maior até do Prolabore. Se der. Igual o Mate pontuou a questão do polonês também se abrir o porto grande. Isso se a gente conseguisse manter esse faturamento, né? Principalmente porque parece que não leva o tráfego muito a sério, né? Não grava muito conteúdo, não grava muito isso. Eu já tive até a experiência de parar com a questão de investimento e trabalhar ali na Baller quando ele funcionou, né? Então poderia pensar nessa opção de trabalho adulto e vamos trabalhar em Sabá, treinar comercial. Mas eu pensaria antes em estruturar o comercial para depois voltar nesse investimento. Mas teria essa sacada bacana ali da questão
Sim. bondade, livro labore. Eu acho que São coisas rápidas que a gente consegue. eu acho que as ideias são muito boas, só precisa ter essa ordem. Ordem. Senão metade delas vai ser totalmente inútil, não vai surtir nenhum efeito, sabe? E você acertou na parte de renegociar primeiro, tá? É algo que, quando a gente entra num negócio, a primeira coisa que a gente vai olhar é o financeiro. Nisso daí você foi inteligente. Porque já pela sua análise, você conseguiria fazer com que a empresa saísse do vermelho, tá? Então isso já seria um ponto positivo. A outra coisa que você falou que foi bem positivo foi a questão do CRM. Literalmente, olhar para CRM seria a questão da gente trabalhar na nossa base, que a gente já construiu, mas também entender o seguinte, aonde que está o meu problema maior? Se está no marketing ou se está na venda. Acredito que se quer mais isso, definir o Prolabore fixo e diminuir, só que também trazendo um plano B. Por quê? Porque 80% ou 90% vai falar que não consegue diminuir a princípio. Que é uma coisa que ela vai ter que se organizar, talvez para 2, 3 meses, porque todo mundo aqui faz conta. Então não seria uma coisa que no primeiro mês eu conseguiria falar de 12 cai para 8. Não seria bem assim. Na teoria seria lindo, mas na prática a gente teria que ter um plano ali. B, né? Trazer uma outra estratégia. Geralmente quando não tem um fixo, tá desorganizado, então não tem nenhuma noção positiva. Vai precisar do período para ter esse entendimento e aí eu estaria para inclusive. Bom, acredito que foi muito bom. A tua ideia, eu faria todas, mas não na ordem. Ok? Tá. Obrigado. Com os dados que eu tive, eu acredito que foi o melhor que eu podia ter feito. Arrasou, parabéns.